Nesse vídeo aqui eu vou analisar a carteira de um seguidor que estava cometendo alguns erros que estavam custando muito caro. Esse cara aqui ele não ia conquistar a liberdade financeira, ele não ia se aposentar se continuasse investindo dessa forma. E dentre os erros tem um erro muito grande e bastante comum em renda fixa que eu vou destacar. Se parece interessante, deixa o dedo no like e presta muita atenção nesse vídeo. Começar aqui olhando ativo por ativo dessa carteira, tá? Que tem uma série aqui de ações brasileiras, tem 3 fundos imobiliários, alguns fundos multimercados, alguns investimentos alternativos, ativos de renda fixa atrelados à inflação, pós-fixados e pré-fixados. E antes de começar a dar a minha opinião aqui, eu quero que você comente o que você achou aqui dessa composição e também dessa alocação de ativos. Ela te parece interessante? Parece diversificada? Tá mais com cara de pulverizado? Deixa o teu comentário aqui enquanto eu vou fazer alguns comentários pontuais. As coisas que mais me chamaram a atenção, positiva ou negativamente aqui nessa carteira. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar é sobre a própria alocação de ativos dessa carteira, que a primeira coisa que me chamou a atenção e é algo que está se tornando cada vez mais comum nas carteiras que a gente analisa aqui no Clube do Valor, é essa parcela aqui em outros. Você pode ver que dos R$1 milhão e 200 mil reais mais ou menos da carteira, cerca de 33%, ou seja, quase R$400 mil, estão em outros tipos de ativos, que são basicamente alguns fundos de investimento multimercado, alguns com menor risco, outro com maiores riscos, e fundos de private equity, que são fundos bem mais arriscados, já vou comentar com eles, somado, é claro, aquele bom e velho COI, que toda carteira que a gente analisa aqui tem pelo menos 5% em COI, como é o caso aqui, né? Um pouco mais de 5%. Para falar dos fundos, eu quero chamar a atenção para alguns deles em específico. Quero começar aqui com esse fundo aqui, que é focado em situações especiais. Estou aqui do Jive Distressed and Special Situations, tá? O que eu quero destacar aqui nesse fundo? Aqui não é uma crítica ao fundo em si ou ao gestor, mas sim sobre o alinhamento desse produto com a carteira desse investidor, tá? Esse aqui é um fundo que tem uma taxa de administração relativamente alta, de 2,05%, que tem uma característica de ser um fundo de altíssimo risco, né? Porque ele investe em empresas em problemas financeiros, e não tem nenhum problema correr mais risco, desde que o cliente saiba onde está investindo. E, além disso, esse é um fundo que não tem liquidez. Você pode ver que o resgate ele só é ao final de 6 anos. Esse fundo ele é emitido, há uma emissão primária desse fundo, que na média é um evento que tem um custo um pouco maior, vou falar um pouco mais sobre isso. Uma taxa relativamente alta, salgada, e o seu dinheiro fica preso por algo entre 6 a 8 anos. Ramiro, tem algum problema isso? Não tem problema nenhum desde que você saiba disso. Nesse caso aqui, esse investidor, ele infelizmente não sabia dessas informações. Você pode pensar que é culpa dele, ele não estudou adequadamente onde estava investindo, mas esse cara ele foi orientado a investir nesse ativo aqui, assim como ele foi orientado a investir em outros ativos que eu quero mostrar aqui rapidamente. Como esse outro fundo, a mesma gestora, a Jive Bossa Nova, que também tem uma taxa de administração mais alta, de 2% ao ano. O resgate é apenas em 1 ano, ou seja, se você quer resgatar esse fundo, tem que pedir 1 ano antes o resgate, o que tira a liquidez, e que investe em ativos high yield, né, de maior risco, e nesse caso aqui está compensando, né? O fundo ele vem rendendo bem mais do que o CDI, é claro, né, com um risco de crédito embutido aqui, mas vai tendo uma boa performance apesar das taxas mais altas. E aí, se você for pegar de forma ponderada, a carteira dele de fundos tem uma taxa de 1,40% ao ano, sendo que além desses dois que eu mostrei, você pode ver que tem um montante que não é irrelevante em fundos de private equity. É quase 10% do total da carteira dele. E esses fundos de private equity, ele tem uma característica muito similar ao Jive Distressed. Você coloca o seu dinheiro numa emissão primária, pagando taxas mais altas, e tem que ficar com dinheiro nesse fundo por um prazo ali que às vezes oscila entre 6 a 10 anos mais ou menos, pagando 2% ao ano de taxa de administração, mais 20% de taxa de performance se esse fundo performasse do seu benchmark. E de novo, nada contra os fundos de private equity, isso aqui não é para falar mal de produtos específicos, mas sim do alinhamento entre o investidor e esses produtos. E nesse caso aqui, esse investidor nos deixou bem claro que, abre aspas, tem um escritório aqui na minha cidade que me auxilia e basicamente eu terceirizava a minha responsabilidade. Isso porque esse cara trabalha muito, é um empresário de muito sucesso, tem muito pouco tempo para se dedicar à carteira de investimentos e se sente muito inseguro, né? Ele sente que não tem muito conhecimento para isso. Até por isso ele nos procurou e por isso que ele confiou, né, nas indicações desse escritório que o atendia. E acabou com essa carteira, né, com bastante fundos, incluindo quase 10% em private equity. E aqui para te pegar um exemplo, tá? Eu peguei um prospecto de uma emissão de um fundo de private equity, foco em infraestrutura, aliás, o fundo que está na carteira desse cliente. E aí nesse documento, que tem centenas de páginas, na parte de custo mostra quanto que o cara está pagando na cabeça, apenas ali para
aderir à oferta desse fundo. E você pode ver que não é um custo irrelevante, né? Além dos 2% ao ano de taxa de administração, a gente tem todos esses custos aqui, que é 1,25% de comissão de coordenação e estruturação da oferta, vários pequenos custos de assessores legais, taxa de CVM, taxa de B3, Ambima, e um custo muito alto de distribuição, 2,25%, e aqui entra, na minha opinião, o motivo por que esse cara tem tantos desses fundos. Porque esse carinha do escritório que ajuda ele, que disse para esse investidor que fazer um trabalho gratuito, ele não trabalha de graça, assim como ninguém no mundo trabalha de graça. Não tem nenhum problema nisso. O problema é que esse cara contou pro seguidor aqui do canal que ele fazia um trabalho gratuito e quem pagava era o banco e tal. Quando, na prática, esse cara aqui ele ganhava uma comissão maior se ele indicasse ativos que tivessem taxas embutidas maiores, como foram, nesse caso aqui, os fundos de private equity que ele indicou aqui para o nosso seguidor, tirando só de comissão na cabeça uma taxa de 2,25%. Isso em termos da distribuição, né? Sem contar a comissão do coordenador aí da oferta. O que é um problema, né? Porque o que esse nosso investidor aqui procurava era conquistar a liberdade financeira usando o patrimônio grande que ele já tinha formado. Esse cara tem patrimônio de 1.200.000 e o seu potencial forte de aportes, que ele tem potencial de fazer investimentos de R$20 mil por mês. Mas vamos seguir aqui para mostrar sempre, né, aquele COIzinho aqui, 5% da carteira mais ou menos, é um pouco mais do que isso. Não quero perder muito tempo com COI, mas para quem não sabe, COI é um dos piores investimentos possíveis, gera uma taxa altíssima, não à toa eles são chamados de novos títulos de capitalização e não à toa eles decolaram aí desde o lançamento, cerca de 10 anos atrás. E a regra aqui que a gente tem é muito clara, né? Se você tem COI na carteira, 5%, 10%, 15%, 20% ou mais, você pode ter certeza que a tua carteira tem espaço para melhoria e pode começar a desconfiar fortemente que existe um conflito de interesse entre o profissional que está te assessorando, que está te orientando e você. É porque o COI, de fato, é um dos produtos que mais paga taxa para quem o vende no mercado, não à toa. O potencial de retorno é muito ruim e a FGV provou num estudo que 90% dos COIs rendem menos do que o CDI. Dito isso, outros pontos me chamaram a atenção, tá? É bem bom o cara estar investindo em ações e fundos imobiliários, só que nos fundos imobiliários ele tem uma concentração dentro dessa classe de ativos muito grande, tem apenas 3 fundos, sendo que 2 deles são cetipados. Os fundos cetipados são registrados na CETIP, são negociados em balcão e não em bolsa, então você não tem liquidez para eles. Se você quiser vender um fundo cetipado antes do seu prazo, que geralmente é uns 6, 7 anos, você provavelmente vai tomar um deságio de pelo menos 10%. Então vai perder 10% da cabeça ali na venda, porque você já pagou taxas mais altas na compra. Eles geram taxas mais altas, não à toa eles estão sendo cada vez mais indicados. Por não serem negociados na bolsa, você não sabe se esse fundo está performando bem, não sabe o seu real valor de mercado. Uma coisa que eu sabe é que todo mês pinga um certo dividendo. Você pode tomar um susto, né, quando descobrir o real valor desse fundo, se, por exemplo, ele está passando por mais dificuldade. Além disso, vejo alguns riscos, né? Risco de crédito, o risco de inadimplência da carteira desse fundo, risco de liquidez, que eu acabei de comentar, o de contraparte, que é um problema dos cetipados, né? Por serem negociados no mercado de balcão, a venda não acontece pelo home broker, você tem que encontrar alguém interessado em comprar esse fundo e provavelmente você vai pagar uma taxa mais alta para isso, provavelmente vai vender esse fundo com deságio. E tem também um risco que eu enxergo aqui maior de regulação, porque os fundos de balcão, eles são sujeitos a menor regulação do que fundos listados na bolsa. Eles têm menos exigência e menos transparência para o investidor, sem contar a taxa mais alta. Dito isso, vamos aqui para a renda fixa, que aqui tem um erro muito grave e infelizmente cada vez mais comum. Se você for dar uma olhada na carteira de renda fixa desse investidor, tanto nos ativos atrelados à inflação, quanto nos pós-fixados e nos pré-fixados, você vai perceber que esse cara aqui ele tem apenas um título público, com um vencimento extremamente longo, vencimento em 2055, daqui a 30 anos, quando esse cara aqui estiver perto dos 80 anos de idade. E, além disso, ele tem apenas um CDB, uma alocação de R$3 mil, que é quase nada da carteira dele. O restante está tudo em CRIs, CRAs e debêntures, que para mim traz um grande problema. Por quê? Porque CRIs, CRAs e debêntures não têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É uma instituição privada que todos os bancos têm que fazer parte, que basicamente garante até R$250 mil que você vai ser ressarcido se um banco em que você investiu num CDB quebrar. E é uma proteção que funciona muito bem. Ano passado, entre um banco decretar liquidação extrajudicial e os investidores em seu CDB serem ressarcidos, o prazo médio foi de 26 dias. E desde que ele surgiu nos anos 90, ele nunca deu calote. Então é um mecanismo que funcionou muito bem sempre que um banco quebrou, e foram várias vezes no passado. E aí o grande problema aqui é que debêntures, CRIs e CRAs não tem esta proteção. Ou seja, se a Olfar, por exemplo, uma empresa que tem um CRA quebrar, ele perde esses 20 mil. Se a Girassol quebrar, ele perde esses 30 mil. Se a Ciclus quebrar,
até 2031, ele perde esse dinheiro. Não tem essa proteção adicional do fundo garantidor de crédito. Que não significa que sejam ativos ruins, CRA, CRIs e debêntures. Só que para um cara que tem ali cerca de 1.200.000 reais investidos, não faz sentido ir direto para debêntures, entendeu? Porque essa garantia do FGC garante até R$1 milhão. Então ele poderia facilmente ter toda a carteira de renda fixa investido em CDBs, ou LCIs, ou LCAs, ou LCs, que são ativos garantidos pelo fundo garantidor de crédito. Ele correria bem menos risco de calote. Mas como ele não fez isso, se a gente vai aqui no Clube do Valor para os nossos clientes de Wealth investir em CRIs, CRAs ou debêntures, o que a gente faz é uma análise profunda de crédito. A gente tem um time aqui de analistas internos justamente para isso. Então, dando uma olhada aqui na carteira desse cliente, você vai ver que uma CRA aqui é da Raizen, vencimento em agosto de 2032, outra aqui é da Redditor, uma alocação até maior, que são empresas que passam aqui nos nossos critérios de investibilidade para CRIs e CRAs. Eles têm um bom rating, têm um bom volume de negociação, essas ativos aqui em específico, e passam nos nossos filtros para quando a gente vai fazer uma alocação na carteira de um cliente que tenha 5, 10 milhões, a gente precise ir para esse caminho. Só que perceba aqui que a gente não vai para vencimentos muito longos, a gente fica no máximo até 2029. Que são ativos que também passam pelos nossos critérios, a gente vai até 2031. Porque quanto maior o prazo for, mais o risco de calote existe no ativo. Mais as coisas podem mudar entre hoje e os próximos anos. Então aqui, por exemplo, para os nossos clientes, quando o prazo é superior a 6 anos, a gente faz uma análise ainda mais criteriosa na hora de investir num determinado ativo. Pois bem, eu mostrei aqui que os ativos emitidos pela Raizen e pela Redditor passariam no nosso crivo, mas e os outros? As empresas Girassol e Ciclos não passam aqui no nosso filtro, então a gente não investiria em ativos emitidos por essas empresas para os nossos clientes. E aí, nesse caso, o investidor tem que entender o risco que ele está correndo. O profissional que orienta deveria ter que entender, mas muitas vezes não entende, infelizmente. E o cara tem que ir por conta própria pesquisar aqui, ó. Joga aí no Google, ciclos ambiental, entra na área de relação com investidores, vai atrás das demonstrações financeiras, pega as mais recentes, né, que são aqui de setembro de 2023, e vai fuçar o balanço, que é claro, é um trabalhão, mas é o teu dinheiro que está ali em risco, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em como é que está sendo o resultado dessa empresa aqui em específico. Pega o DRE, por exemplo, acumulado de 2023, de janeiro até setembro, você pode ver que houve um prejuízo aqui de 14 milhões no acumulado do ano. Pode ver também que as despesas financeiras, elas são bem relevantes, quase 35% do faturamento. Claro que eu estou fazendo aqui uma análise extremamente de padeiro, né? Não olhei os números, não olhei o histórico de resultado, nada disso, mas só para te mostrar que é a coisa mais segura do mundo, ainda mais considerando são ativos que vão vencer em 2031, como o caso aqui da debênture e da Ciclos. Enfim, analisando aqui outros ativos que correm esse risco de calote, a gente vê que esse cara investe em debêntures da JBS. Teve o rating global recentemente rebaixado em termos de perspectiva para a nota B. Enfim, isso é algo que você tem que estar sempre atento, assim como nos prazos, né? Se eu for ver aqui, essa carteira de debêntures CRI e CRAs tem muita coisa vencendo em 2032, 2034, 2037, 2043, o que aumenta também bastante o risco. Bom, esse aqui é o erro em renda fixa, eu já vou mostrar como é que isso aqui se transforma numa maior dificuldade nesse investidor conquistar a liberdade financeira quando ele pretende, mas vamos passar aqui pela carteira de ações, que eu acho que é um bom acerto. Se olhar para a carteira de ações brasileiras, vai ver que há uma diversificação intraclasse bem interessante. Não consegui aqui pegar de cara qual critério esse seguidor segue para selecionar ações, mas tem algumas aqui bem baratas, como a Kepler, como a Metalúrgica Gerdau, como a Taurus, como a Unipar, a Vale, Sanepar, Metal Leve. Tem algumas boas pagadoras de dividendos, como a Taesa, a própria Copel, o próprio Banco do Brasil. Enfim, achei bem interessante essa carteira de ações brasileiras, embora eu colocaria um peso também em ações norte-americanas. É uma classe que funciona muito bem junto com ações brasileiras, porque elas são descorrelacionadas, o que significa que se colocar as duas na carteira, você vai reduzir o risco da carteira sem prejudicar o potencial de retorno. Aí, antes de mostrar a rentabilidade potencial dessa carteira e como, do meu ponto de vista, esse investidor não vai conquistar a liberdade financeira se não mudar as coisas imediatamente, quero te mostrar como é que fica o portfólio como um todo. Parece relativamente diversificado, só que não tem uma estratégia aqui por trás disso. Esse cara não segue a estratégia de alocação de ativos, que tem um alvo, por exemplo, para quanto ter de peso de renda fixa pré-fixada, e quando a carteira está com peso menor do que isso, ele prioriza comprar a renda fixa pré-fixada. Tem um alvo para quanto ter de peso em ações brasileiras, e quando a carteira tem um peso maior do que esse, ele vende um pouquinho de ações.
Não tem uma estratégia macro. Na verdade, essa carteira ela foi formada com empilhamento de produtos, sempre focados em produtos e não no investidor. Por isso que esse cara aqui estava bastante insatisfeito, por isso que ele veio nos procurar. Estava incomodado com foco em produto, e se você por acaso é incomodado com isso também, sente que a sua carteira tem características similares a essa que eu estou mostrando, sente que é mais um empilhamento de produto, que o cara que te ajuda a investir só te liga para vender algo novo e não segue a estratégia de alocação de ativos, não sabe quando comprar ou quando vender um ativo, eu queria te fazer um convite para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, para uma sessão totalmente gratuita de análise e diagnóstico de carteira, em que um especialista do Clube do Valor vai fazer mais ou menos, em linhas gerais, o que eu estou fazendo aqui. Vai mostrar como é que está a tua estratégia macro, vai mostrar o que dá para melhorar, o que está legal, e vai te sugerir alterações para aumentar o seu potencial de retorno. Que eu já vou te mostrar aqui como as alterações que a gente vai fazer nessa carteira, até porque esse cara se tornou cliente de Wealth, vão melhorar o potencial de retorno dela e vão fazer esse cara conquistar a liberdade financeira 15 anos antes. Se você quiser ter acesso a essa reunião, você precisa preencher um rápido formulário, apertando nesse botão aqui no primeiro link na descrição. Nossa equipe vai analisar o formulário e eventualmente vai te contatar para agendar esse papo. Essa conversa é totalmente gratuita e sendo transparente aqui, ao final dela, se a gente entender que a gente consegue te ajudar, como a gente consegue ajudar esse investidor aqui, a gente fazer uma proposta para você se tornar nosso cliente de Wealth aqui no Clube do Valor. Beleza? Primeiro link aqui na descrição, enquanto eu vou passar aqui a bola para o contexto do investidor e para o seu plano da liberdade financeira. Esse cara aqui, ele deseja ter uma renda passiva lá na frente de R$50 mil por mês. E aí, para descobrir qual patrimônio ele precisa acumular para gerar essa renda passiva, a gente tem que estimar quanto essa carteira tende a render acima da inflação. Do jeito que está, sendo muito franco, para mim é bem claro que essa carteira vai render abaixo de 100% do CDI. Olhando para dados históricos de janeiro de 2004 até hoje, uma carteira 100% do CDI rendeu 4,74% ao ano acima da inflação, descontado o imposto de renda. Ele pegou uma fase de CDI muito alto. Eu não acredito que isso aqui vai ser verdade daqui para frente. Então, eu vou botar uma margem de segurança aqui e estimar que a carteira desse cara aqui vai render 3,5% ao ano acima da inflação, se continuar investida desse jeito. O que significa que esse cara precisa acumular 17,5 milhões para conquistar a liberdade financeira, considerando que ele já tem cerca de R$1.200.000 e pode fazer R$20 mil por mês de aportes, esse cara demoraria cerca de 32 anos para chegar lá. Não é o adequado, porque ele vai ter perto dos 80 anos se isso acontecer. Agora, o que a gente fez com ele, né? Entendendo que o perfil de risco dele permite ter uma alocação maior em renda variável, não à toa ele tem um bom peso em fundos multimercado, em private equity, que é extremamente arriscado, fundos imobiliários e ações brasileiras. O que a gente propôs para esse cara é uma carteira com 60% em peso em renda variável, mas focado em estratégia, não em produtos, e 40% de peso em renda fixa. Ou seja, uma carteira com 20% de peso em ativos atrelados à inflação, 10% de peso em renda fixa pré-fixada, 10% de peso em renda fixa pós-fixada, 20% de peso em ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, com estratégias específicas aqui para a seleção de cada um desses ativos. Uma carteira que teria rendido 8,33% ao ano acima da inflação, descontado o custo. Também vou botar uma margem de segurança aqui, até porque em 2004 rentabilidade potencial de ativos de renda fixa era maior, e vou considerar que essa carteira teria rendido 7% ao ano acima da inflação, e olha como a coisa aqui muda, tá? No cenário investindo mal, esse cara precisa de 17,5 milhões para chegar lá e demora 31 anos para chegar lá. Mudando as premissas de taxa de retorno para 7% ao ano, esse cara vai precisar de 8 milhões para gerar renda passiva de 50 mil por mês, e vai chegar lá 17 anos antes. Por quê? Porque ele precisa de um patrimônio menor para gerar a mesma renda passiva e a carteira rende mais por estar melhor investida. Então perceba como uma mudança simples aqui para um cara que já tem dinheiro, já tem capacidade de aporte, pode fazer com que ele conquiste muito antes a liberdade financeira. Aliás, se você quiser fazer suas próprias simulações, eu vou deixar o link para essa planilha aqui na descrição, tá? Segundo link na descrição ou aqui também. E é claro que além disso, o que a gente propôs aqui para esse cara é ter estratégia na hora de selecionar ativos, né? Não selecionar focado em produto, focado em emissão, focado em pagar comissões, e sim focado em critérios quantitativos, que é nosso DNA aqui no Clube do Valor. A gente mostrou para ele, né, como investir com estratégia tende a fazer a carteira dele render mais aqui na nossa reunião de análise de carteira. Inclusive sugerimos, né, ele mudar essa alocação meio aleatória para esta alocação aqui que eu acabei de te mostrar. E quando eu falo investindo com estratégia, não é apenas investindo com estratégia na parte de ações brasileiras, mas em tudo. Na parte de renda fixa também, a gente pode colocar aqui a estratégia da escada, e além de ter uma distribuição, como eu mostrei, né, com peso um pouco maior em inflação e igual em ativos pós-fixados e pré-fixados, a gente faz uma escada de vencimento
vencimentos, né, de no máximo até 5 anos para frente. E aí esse cara fica sabendo que todo ano vai ter um vencimento novo em conta, a renda fixa dele vai estar gerando caixa para ele. Ele fica mais tranquilo também que ele não vai estar investindo em ativos com vencimento em 2040, 2039, 38, o que reduz o risco de crédito. E enfim, ele vai ter a segurança que os nossos clientes têm, e até para te mostrar, né, o exemplo aqui de um cliente nosso, cliente real, que está conosco nos serviços de Wealth, né, em Wealth Management aqui no caso, desde 2017, e que investe com uma carteira 60% renda variável, 40% renda fixa, você vai ver que esse cara aqui, ele mais do que dobrou o patrimônio nesses anos, rendeu 110%, bem acima do CDI e também do IPCA. Foi uma taxa aí de mais ou menos 7% ao ano acima da inflação, inclusive, né? Pegando alguns anos bons e alguns anos ruins também, preservando a carteira nos anos ruins e fazendo ela crescer nos anos melhores. Enfim, é assim que esse cara consegue investir no melhor, conquistar a liberdade financeira muito antes e evitar os erros que eu te mostrei. Se você quiser solicitar uma análise de carteira, aperta aqui para preencher um rápido formulário. E se você quiser ver outros vídeos dessa série, vou deixar aqui a playlist completa com outras análises de carteira. Um grande abraço e até mais.